Sejam bem-vindos a mais um episódio do DNA Cast. E hoje, a nossa convidada especial é a doutora Ana Júlia, otorrinolaringologista, e a gente vai falar um pouquinho sobre os bastidores da otorrino, sobre a vida real por trás do jaleco, e também vamos falar sobre a residência. Ela é a Luciana. Esqueci de me apresentar. Eu sou a Luciana. E eu sou a Renata. E hoje, como a Luciana disse, a gente vai falar muita coisa legal, muitas fofocas. E vamos perguntar o que ninguém tem coragem de perguntar. Ai, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês são muito especiais. A gente se conheceu ali bem naquela época de recém-formadas, né? Sim. Tudo muito novo pra gente. E desde então, vocês sempre foram muito especiais pra mim. E já passamos por muita coisa juntas, né? Nossa Quantas, Senhora. né? E vai ser muito legal esse bate-papo aqui. Ai, Bom, mesmo. seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente estava ansiosa para te ter aqui, até porque a gente quer mostrar também hoje para o público como é a residência de otorrino, né? Como você fez para passar, porque é uma residência muito difícil, né, de conseguir entrar. E a gente também quer saber da sua vida nos bastidores. Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, a gente quer perguntar quem é Ana Júlia além do jaleco. Da onde você é, Ana? Então, eu nasci em Quinto Verava, né? Mas fiquei aqui 2 anos só. Fui criada em Uberlândia, fiz faculdade em Paracatu. Depois vim aqui para a região de novo, né? Onde a gente trabalhou com plantão, posto de saúde, né? Fui para São Joaquim da Barra um tempinho também. Queria muito trabalhar, né? Um pouco com essa parte de plantão, de ter esse contato clínico, né? Pegar um pouco de mão mesmo da medicina. E depois fui fazer a residência em São Paulo, 3 anos pesados. Nossa, em São Paulo ainda, né? É, foi bem puxado. Mas... E agora é um prazer estar aqui de volta, né, na região, trabalhando agora na área que eu sempre sonhei. E Você sempre quis voltar, né, amiga? sempre quis, sempre quis. Que bom. Tá mais pertinho da família, né, com uma vida mais tranquila, era tudo que eu queria. E como você se definiria em 3 palavras? Meio difícil isso, né? Mas assim, vamos lá. Eu acho que fé é o principal, que é o que me move, né, em todas as partes da minha vida. Resiliência, que é muito importante, né, a gente ter para cada fase. E persistência. Um pouco de teimosia, assim, no meio dessa persistência, né? Assim, aquela coisa que todo mundo fala assim, isso aí não vai dar certo, esse caminho não sei se é bom, não. Eu falo, não, Vai dar. eu vou tentar e vai dar Vai certo. dar. É isso mesmo. E deu, né? Graças a Deus, amiga. Tá dando. E quando você decidiu ser médica? Quando você falou, não, é isso que eu quero para mim? Então, não tem ninguém que é médico na minha família, né? Mas foi um sonho de infância. Sempre quis mesmo. Foi Sempre. um dom, assim, se Deus Veio falou. na cabeça. Essa menina precisa cuidar das pessoas. É, isso Você aí. sempre quis. Sempre quis. Desde criança e persistiu nesse sonho. Brincava quando era pequenininha. E ali no colegial aflorou mais ainda, né? Quando a gente tem o contato ali com as biológicas ali. Falei, não tem outra coisa. área. Isso mesmo. Eu acho que às vezes a medicina nos escolhe também, né? Com certeza. E como você decidiu ser otorrino? Desde sempre você quis? Não, na verdade, assim, otorrino, eu vejo que a gente não tem muito contato na faculdade, né? Sim. E quando eu tava ali no colegial, meu avô teve um câncer de garganta. E foi muito inicial esse câncer dele, que foi identificado por um otorrino. Então, na hora que ele identificou ali os primeiros sintomas, já fez a biópsia, porque achou a lesãozinha no exame de imagem. E aí eu falei, nossa, essa área é legal, né? Aí, assim, veio a faculdade, eu sempre interessei muito pela parte cirúrgica. Sempre achei, assim, muito boa essa parte de resolver, né, o problema, que eu acho que a cirurgia tem um pouco disso aí. Só que eu também não queria deixar de ter aquela parte clínica, né, aquele contato com o paciente, sem falar também que eu gosto muito de criança. Então, eu acho que a otorrino, assim, juntou tudo que eu queria, porque a gente tem muito paciente pediátrico, clínica, cirúrgica, né? E aí, eu lembro que na faculdade, quando surgiu ali no 5º ano, a gente podia escolher, né, alguns estágios que a gente faria por 2 meses. Aí, eu batalhei, falei, não, eu preciso de fazer otorrino, porque na faculdade eu não tinha esse contato. Aí, nessa época, eu falei, não,
É isso aí. É isso aí. E a gente tá falando muito, você falou bastante, né, de clínica e cirúrgica. Você é mais clínica ou mais cirúrgica? Ou você gosta dos dois Eu igual? gosto muito dos dois. Eu É. gosto muito dos dois. Faz bastante Só que eu acho que, cirurgia. é igual eu falei, a parte da cirurgia é muito boa, né? Porque, assim, o paciente chega pra gente com uma tontura, com zumbido, às vezes o paciente precisa de fazer mais exames, a gente precisa de trabalhar naquilo ali, ver direitinho qual que é a causa, né? Às vezes é um tratamento clínico que é um pouquinho mais demorado. Já quando é um desvio de septo, quando é uma adenoide aumentada, alguma coisa assim, você fala, não, vamos fazer a cirurgia e eu sei que na próxima consulta pós-operatória o paciente vai estar bem. Uhum. Então, é muito bom essa Maravilhoso, parte. né? E qual a sua cirurgia preferida? Eu acho que de septoplastia. Você Eu gosta? gosto. Eu gosto muito da parte funcional, né? Hoje em dia, o otorrino tá tendo muito essa parte estética, né? Eu acho muito, assim, incrível, né? Muito bom quem faz rinoplastia, inclusive, com otorrino, porque aí a pessoa já vai sair com a parte funcional e estética do jeito que ela precisa, né? Mas a parte funcional é essencial, né? Aham, com certeza. Respirar melhor, né? Sim. Meu Deus. Não. E como a E tem muito respiração paciente que nem impacta, sabe, né? Quando no tem que som. passar num otorrino. Aham. Às vezes ele tá vendo que ele tá cansado durante o dia, que ele não tá rendendo, ele vai fazer uma corrida, ele respira pela boca, acha que tá tudo normal, e na hora que você vai ver, tem um problema ali, tem uma obstrução. Eu sou um exemplo desse tipo de paciente. Porque a Covid para mim foi um divisor de águas, porque a gente usava muita máscara, eu tinha um desvio de septo em que eu não respirava com a minha narina esquerda, tinha muita dificuldade, inclusive, para dormir. Acordava algumas vezes de madrugada, me sentia muito cansada. E aí, na pandemia, intensificou, né? Porque eu usava máscara o tempo todo, toda hora eu me sentia... Parecia que eu tava Sufocada. sufocada. E tanto que para a minha decisão para fazer o meu desvio, já aproveitei porque eu sou a turca, né? Eu tinha essa voltinha. E aí eu sou turquinha, eu falei assim: eu já vou aproveitar então, já vou fazer com o otorrino, porque ele vai corrigir tanto o meu desvio, né? Vai me ajudar a respirar melhor e também vai corrigir essa parte funcional e também vai fazer a estética, né, do meu nariz. certeza. Então foi um casamento perfeito. Com certeza. E quando que o paciente deve procurar um otorrino? Tem uma, assim, todo ano ele deve passar por uma consulta? Amiga, é muito bom, com certeza, né? Principalmente ali, eu acho que na infância, a gente já tem que começar a pensar ali quando o bebê tem aquele quadro de estridor. Alguns nenéns têm uns chiadinhos, né? Principalmente quando vai mamar, né? É uma fase que o otorrino é importante. Se a criança ali, ao longo de 2 até uns 6 anos de idade, começa a roncar muito, respirar pela boca, fica sempre com gesto, não é normal, né? Tem que procurar um otorrino pra gente identificar o que tá causando. Amidalite de repetição, zumbido, tontura, apneia do sono. E essa questão que a gente já falou, né? Da obstrução nasal, Sim. né? Com Então, certeza. Ana, fala pro pessoal que tá assistindo a gente, fala os casos mais clássicos da otorrino. Os mais clássicos é rinite, né? É o principal. E sinusites, né? Às vezes muita gente populariza que, a minha dor de cabeça é sinusite. Não é sempre assim, né? A gente tem que investigar aquela dor de cabeça, porque ela pode ser ou uma causa neurológica, pode ser um desvio de septo. Até postei um vídeo no Instagram esses dias, né? Muita gente falou, nossa, eu devo ter isso, né? Mas, realmente, às vezes a dor de cabeça pode estar causada por um desvio de septo. Os casos mais clássicos, então, amidalite de repetição, zumbido, Sinusite tontura, crônica. perda auditiva, tudo Aham, isso, né? tudo isso. E você falou que aí você fez a medicina, os 6 anos, aí você ficou um tempo trabalhando. Aí quanto tempo ali você ficou trabalhando para passar na residência? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E aí, como que foi as provas de residência para você prestar? Como que foi esse caminho? Então, nessa época eu trabalhava em pronto-socorro, né? Dava muito plantão noturno e trabalhava no posto de saúde. Então, eu tinha que conciliar, né? Com esse trabalho e com estudar por fora. E, realmente, as residências MEC, né? De otorrino, elas são muito concorridas. Então, eu comecei a ver que tinha algumas especializações, né? Também residência, carga horária igual.
que você faria provas específicas só em otorrino. Uhum. E aí, até, né, aqui eu acho que tem muito estudante de medicina que escuta tá nos os ouvindo, casts né? de vocês. E no site da Associação Brasileira de Otorrino tem uma parte lá que são os serviços reconhecidos pela associação, né? Que é sempre importante você procurar esses serviços. Legal. Aham. Que o aluno ali, ele vai ter contato próximo com clínica cirúrgica e sempre a associação vai estar fiscalizando se tá tudo certinho. Então, eu fui atrás desse serviço. Comecei a Sim. fazer um cursinho específico para otorrino. Uhum. Então, já estudava só otorrino naquela parte. Uhum. E foi isso. Fui fazer prova no Rio de Janeiro, em BH, em Ribeirão, em Campinas, mas passei na de São Paulo. E essas provas caem otorrino e clínica? Algumas têm uma parte de clínica, Aham. mas algumas é só otorrino Otorrino. mesmo. E- Aqui eu passei era só otorrino. E tem prática também, não? Teve a prova teórica de manhã, aí depois eles selecionavam as melhores notas que fazia a parte prática. Que a gente se dividiu em grupos, ia discutindo um caso e eles iam vendo o desempenho de cada um ali naquela discussão do caso clínico, sabe? Aham, Na sei. condução. Então eram 2 E tinha fases. entrevista também Então depois. eram 3 fases. 3 fases. 3 fases. Nossa. Nossa. É igual a dermato também. Ansiedade no Aham. dia. Não. E coração como foi na sua boca. residência? Amiga do céu. Porque você estava em São Paulo, igual, você Foi. saiu de Tuverava, que era uma cidade pequena, né? E você gostava também, né, da rotina, né, de uma cidade Sim. pequena. De repente, sua vida mudou da água pro vinho, né? Porque você foi para São Paulo. Totalmente. Foi assim. Eu tava em busca do sonho, mas nem sempre é fácil, né? Então, Sim. nossa, na hora que eu cheguei lá, era assim: o resultado saiu no sábado, eu tinha que estar lá na outra semana, Uhum. porque já começava tudo. Uhum. E rotina de R1, quem vive sabe, né? Nossa É Senhora. terrível. Então, cheguei lá com a minha malinha, com o que eu precisava. Depois, meus pais levaram a mudança. Uhum. Fui morar na casa de uns amigos que, graças a Deus, me acolheram, porque nem tempo para poder ir atrás de Fazer. apartamento É, e tudo eu não sim. tinha no R1. Eu fiquei um mês morando na casa de amigos. Então, assim, foi bem puxado, porque era rotina muito pesada. Tinha semana, assim, que a gente batia quase 100 horas de Uhum. trabalho. Era assim, acordava 4 da manhã, Nossa Senhora. ia num hospital da alta, ia no outro fazer uma avaliação e já tinha que estar 6 e pouco no outro hospital para poder já preparar tudo para cirurgia das 7. Uhum. Então, assim, era muito pesado. E como que você faz nessa rotina, Ana, para se manter em São Paulo? Porque a gente sabe, né, que as residências, o valor que você recebe ali, muitas vezes não dá para você pagar, arcar com seus custos. Sim. E a carga horária é muito pesada. Então, como que você fazia? E essa minha, inclusive, eu não recebia, né? Porque Aham. nessas, muitas reconhecidas pela associação, a gente não tem bolsa. Uhum. Então, assim, eu confesso que eu não fiz a Pé minha de poupança ali que eu precisava, que Aham. inclusive eu acho que é muito necessário, né, para quem vai, quem não tem ali a família que vai sustentar todos os custos, né? Vocês Aham. também são muito independentes e vocês sabem bem como Uhum. é difícil essa parte, né? Então, eu tinha que me desdobrar em 1000. Era fazer a residência, ali acabava o turno da residência, já corria para um plantão, e do plantão já ia para residência de novo. Era banho de lencinho umedecido E é mesmo? e o porque guarda-roupa no carro. E Ana, você. Como é que foi assim? Você falou, eu vou pra São Paulo, do nada. E aí você chegou lá, você ficou um tempo na casa da sua amiga, e aí depois como é que foi? Nesse período todo você já conseguiu um lugar pra morar? E demorou? Como é que foi? É, então, eu fiquei um mês sem tempo mesmo de olhar apartamento, porque não tinha como. E aí, arrumei um apartamentinho, né, que lá em São Paulo nada é barato. Uhum. Né? Então, assim, depois a gente acaba se adaptando, né? Aham. Eu falo assim que até coloquei assim a resiliência como minha palavra que define, porque eu falava, se Deus me colocou ali é porque ele tem um propósito na minha vida, né? Não é por acaso, então eu preciso vencer. Aham. E ali é o seu Né? lugar, se ele te colocou ali. Ele era É, o- então eu falei, eu não queria voltar à vida de trabalhar como clínico geral, eu queria especializar logo. Então eu Aham. falei, é o caminho, não Sim. adianta, eu tenho que suportar.
E suportou grandemente, hein, amiga? Porque, nossa, eu lembro que às vezes eu encontrava a Ana, né, em São Paulo, a gente saía pra jantar, era uma chorando de um lado, a outra do outro. Era só eu. É Eu acho que ninguém engraçado. entendia nada Fica- no restaurante. Mas posso falar, eu acho que só um residente para te entender. Porque a hora é impressionante. Se não tiver residente na mesa, as dores se encontram ali Com e a gente certeza. só fala daquilo, né? Mas Nossa, é eu tô, bom, né, que você tô fala cansado. assim, não sou só eu. E alguma vez você Exatamente. pensou em desistir? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu acho que até assim, até no R3 que começou a diminuir um pouco essa vontade de desistir, mas até chegar lá, gente do céu, era todos os dias. E o que você falaria hoje pra Ana Júlia do R1? Nossa Senhora. Eu falaria pra ela continuar, pra ela... Ah, eu até falei que eu ia até emocionar com essa daí, né, amiga? Mas eu falaria pra ela continuar, pra ela não desistir, que ela ia chegar lá. Persista, né? E deu tudo Que vai certo. dar tudo certo, que as orações seriam respondidas. E é isso. É, Nossa, nós três estamos com o olho vermelho aqui, né? Porque só quem passou pela residência sabe, né? Viver longe da família, do Numa namorado, cidade grande, né? né? Nossa Senhora. E São Paulo, às vezes, é muito bom, né? Tem todo o seu lado bom, mas também tem o seu lado muito solitário, né? Que você fica muito sozinha. As pessoas são muito frias lá, eu tinha a sensação. É, assim, às vezes é porque tudo é muito longe, então às vezes é muito difícil. Igual, amiga, vem aqui gravar comigo um podcast. Lá em São Paulo, quanto tempo se programando pra isso, né? Sim. Então, assim, ou então, amiga, vem aqui estudar. Não dá, tô há 2 horas. Mas passou, amiga, você venceu. Isso é muito bom, muito importante. É. E aí você terminou a residência. E como é que tá? Assim, como é que foi voltar? Você já sabia que você queria voltar, né? Porque o Sempre Antônio quis. é daqui também. Você conheceu um noivo um marido, né? Que Agora era sim. daqui. Nossa, foi o casamento perfeito, né? Foi. Juntou tudo que eu precisava, né? Aham. Até muita gente fala, você voltou por conta dele. Mas, lógico, né? Que, não sei, talvez se eu não tivesse ele, e às vezes tivesse aparecido uma oportunidade lá em São Paulo, às vezes eu ficaria, assim. Mas, assim, pra mim, nada paga o preço, assim, de estar numa rotina mais tranquila, não ter que pegar aquele trânsito de 1 hora pra estar num hospital, né? De estar com todo mundo mais próximo. Não, isso aqui é bem melhor. E o seu dia a dia, então, você trabalha em quais cidades? Amiga, hoje eu tô rodando muito. No Né? começo é sempre assim, né? Mas assim, graças a Deus aqui na região tem muita oportunidade, né? E tudo muito próximo, com estrada fácil da gente acessar. Então, eu tô em Tuverava, em São Joaquim da Barra. E tava até em Morro Agudo, agora eu saí. E agora eu vou começar em Ribeirão também. Legal, muito bom. E teve algum caso que te marcou na vida, assim, na residência? Tem, né? Assim, da vida, eu até acho que eu nunca contei pra vocês. Eu tenho uma listinha nos meus blocos de notas, que desde que eu comecei os primeiros plantões da vida, eu coloco o nome do paciente, assim, mais ou menos o que aconteceu naquele dia. Que eu falava, é legal, né, você Aham. gravar, porque tem pacientes que passam ali no meio de um plantão turbulento, no postinho de saúde, igual a gente atendia muito, e marcam, de certa forma. Então, eu tenho esse bloco de notas, até acessei essa semana, eu falei, nossa, legal. Inclusive, quem tá lá, tá a avó do Glaucinho, tá valendo? Tava a avó do Glaucinho, que eu atendi na época na UTI Covid, que, nossa, Aham. foi pesada aquela época, né? Tem Sim. a mãezinha de vocês, Nossa, tá lá amiga. também. É verdade. Mas assim, eu acho que o que mais me marcou, né, assim, foi a minha madrinha internada também com Covid. Foi o que marcou a vida pra sempre, né? Porque eu nunca tinha tido, assim, um parente precisando de uma assistência ali tão intensa, com uma patologia ali tão nova e sem nenhum outro médico na família. Então, às vezes, eu não podia nem falar a realidade do que estava acontecendo, da gravidade para as pessoas, né? Eu tinha que fingir que estava tudo bem. Aham. Mas não, coitado, o pulmãozinho dela estava ali, 80% comprometido. Uhum. Né? Então, Ser realmente, acho que médica foi o que nessas mais... horas, né? Que você sabe, entende o que tá acontecendo. Sim.
Ana, É. e dentro da otorrino, teve algum caso que você conseguiu, que você falou, nossa, me marcou e eu consegui resolver e foi legal? Ali na minha residência, a gente sempre teve muita independência, sabe? Os chefes já deixavam a gente fazer atendimento desde o início, então a gente já tinha muito contato com as famílias, né? E teve um menininho no final do meu R1, assim, que foi bem quando a gente começou a ter o atendimento a gente mesmo. E ele chama Samuel. A família dele até hoje conversa comigo, é uma gracinha. Que a gente identificou, né? Ele chegou respirando muito pela boca, a mãezinha falava que ele babava muito, né? Ficava sempre doentinho, otite de repetição também. E aí eu que fiz toda a parte dele, né? De investigação. Aí a cirurgia também o chefe deixou eu fazer, fiz o pós-operatório. Então, assim, foi o primeiro que eu fiz tudo sozinha, sabe? Então Aham. foi muito legal. Te marcou, né? Com certeza. É, amiga. Mas hoje em dia marca muito também, Sim. Teve Todo um mundo se menininho esses dias que eu ajuda, né? operei, que com uma semana a mãe falou: Nossa, doutora, tadinha. Ele virou, que eu tava cozinhando, e falou assim: Mamãe, a comida na panela cheira tão gostoso. Tadinha, a adenoide era tão grande que ele Que nem não sentiu olfato Sentia ele tinha cheiro. mais, tadinho. Olha só. Olha. A importância, né, de procurar o otorrino, de investigar mesmo. É. É isso aí. E aí, amiga, nesse tempo todo, você conheceu o Antônio, né? Sim. E como é que foi? Como é que você conheceu ele? Então, o Antônio, ele é amigo de infância da minha prima, que agora virou nossa madrinha de casamento, né? E teve uma época que eu tinha acabado de ficar solteira, assim, e eu conversando com ela no WhatsApp, eu falei, Amanda, você sabe que eu fiquei solteira? Aí ela, não acredito. Aí a gente conversando, e ela tava num aniversário de uns amigos com a turma dela de infância, que ele tava junto. Aí aquele negócio, né? Falou que foi mostrar meu Instagram pro pessoal. E aí ele começou a seguir, falou, deixa eu ver quem que é essa daqui, né? E aí, depois de uns dias, comentou story, conversa vai, conversa vem, né? Aham. Aí deu no que deu. Casou! Nunca mais grudou. E ele te apoia na rotina? Muito, Porque muito. assim, vocês têm ele fez administração, Ele é né? agrônomo. Agrônomo? Ah, perdão. Ele fez agronomia e você medicina. Como que é assim? Ele sempre te apoiou muito, né? Muito, graças Até a Deus. lá em São Paulo, ele ia sempre, né? Tava sempre Parceiro. presente. Não, assim, ele, mesmo que não é médico, ele sempre entendeu muito, mas a gente sempre deixou isso muito claro, né? Então, desde quando a gente se conheceu, que foi bem na época ali que eu tava prestando prova, desde essa época de prestar prova, às vezes a gente se encontrava e falava, mas você não tem que estudar? Sua prova tá chegando. Aí ele já mostrou um apoio àquela época. Aí, beleza, passou o resultado, fui para São Paulo, a gente ficou. Tanto é que a gente nem tinha oficializado ainda o namoro, né? Ficou Aham. aquele negócio, estamos ficando, estamos se conhecendo. Ficou uns 8 meses pra gente oficializar de verdade, porque a gente falou, será que a gente vai adaptar com uma distância de 400, 500 quilômetros? Uhum. Né? Ele mesmo fala que eu nunca imaginei eu namorar à distância Aham. desse jeito, porque tinha vezes que a gente ficava 15 dias sem se ver, 3 semanas sem se ver. Bastante. Porque além né? da distância, tinha uma rotina muito corrida, né? Sim, tinha dia que só era o bom dia e o boa noite ali, né? Nossa. Mas isso é importante, né? Essa parceria de vocês Sim, que te move também, né? Pra vocês construírem a família e tudo. com certeza. E aí vocês casaram recentemente, foi lindo o casamento. Foi um sonho de princesa. Muito bom. Foi muito bom. E assim, você tá conseguindo lidar bem com a sua rotina, tá uma delícia. O que você sempre sonhou, você tá vivendo. Amiga, aquele negócio, a gente sempre fala que a gente nunca tá contente, né? Que a gente Aham. sempre quer algo a mais. Mas assim, hoje eu posso dizer que, graças a Deus, aquela parte mais turbulenta, né, da residência, que eu acho que assim, o maior desafio da residência é porque a gente simplesmente perde o controle da nossa rotina. Ainda Aham. mais a gente que trabalhou por fora, né? Então a gente podia escolher o dia de dar plantão, a gente podia escolher, tal dia não vou trabalhar, tal final de semana eu vou ficar tranquila. Na residência, você perde isso aí, Aham. né? Então, assim, agora eu posso dizer que, quanto a isso, eu tô muito tranquila. Mas a gente tem os planos do futuro, né? Então, Sim. se Deus quiser, quer abrir um consultório, né? Mas tá tudo Mas Deus tá caminhando. encaminhando, né? É isso aí. E me fala uma coisa, você
tem a sua bolsa, a sua mala, né, médica. Quero saber o que que você costuma levar como otorrino? Eu tenho a minha maleta Lu, né? Essa, inclusive. Essa, inclusive. Que, nossa, ela tá comigo em todo lugar. Até se eu for passar o final de semana em Uberlândia com os meus pais, eu falo, deixa minha maleta dentro do carro, porque ela tem tudo o que eu preciso. Que vai que na volta preciso de passar lá na Santa Casa. Aí, nela eu coloco tudo. Minha lanterninha de cabeça, minhas pinças, tudo. Porque material de otorrino, acho que é igual de oftalmo, né? Uhum. Você não tem fácil no pronto-socorro. Então, a gente tem que carregar levar. os nossos. Tem que Tem levar. que carregar. Você usa esteto? Não. Não? Ah, então tá bom. E o que nunca falta na sua bolsa? Amiga, então, é isso, minhas pinças, né, a Tudo. lanterninha, Uhum, tem que ter um vasoconstrictor ali, um algodão, às vezes chega uma epistaxe, as uhum. pinças certas dos corpos estranhos, né, que as crianças, Chega cada bastante, dia é né? uma coisa diferente, um dia é uma miçanguinha, outro dia é uma Um semente de feijão. laranja no nariz, no ouvido. Ai, é mesmo. E você consegue conciliar também treino, vida, saúde mental? Consegue conciliar com sua rotina? Sim, amiga, eu acho que consigo bastante. Até porque, assim, eu escolhi otorrino porque eu acho que, assim, a gente não tem muito contato com paciente grave, né? Então, isso aí é um fator muito bom. Porque Uhum, antes eu sentia que eu absorvia demais, né? Às uhum. vezes acontecia um caso ali mais de urgência, no pronto-socorro, alguma coisa que eu ficava ali com aquela sensação ruim, vários dias depois. E aí, com o otorrino, essa parte do lidar ali, diferenciar o pessoal da profissão é bem mais tranquilo. Uhum. E agora, otorrino é uma especialidade que eu posso, né? Colocar, fazer cirurgia de manhã, consultório à tarde. Então, assim, Qualidade dá de Dá essa vida, pra. né? flexibilidade pra sua rotina, É, né? É isso mesmo. E assim, você, né, como a gente tinha muito contato, né, nós trabalhamos juntas, né, uma época, Sim. e a hora que você falou, nossa, passei, tô indo nossa. para São Paulo, você, de fato, você foi uma heroína lá, porque você teve que se sustentar, teve que dar plantão, teve que trabalhar, teve que conciliar uma cidade grande, né, então toda aquela parte do trânsito, e a gente queria muito também saber como que você tinha enfrentado a sua residência, conciliou tudo, e agora voltou uma Ana Júlia vitoriosa para onde você sempre quis, É isso aí. né? Então a gente ficou assim muito feliz de você ter aceitado, né, o nosso convite, e a gente gostaria que você deixasse um conselho para quem está na residência, porque para mim o maior exemplo de vitória na residência é o seu. Muito. Porque a gente se conhecia, né? Antes da residência, durante, a gente compartilhou muito desses sofrimentos. A gente pode dizer que a residência é um aprendizado, né? Então, assim, você tem que realmente suportar o processo ali, identificar que aquilo ali é uma fase momentânea, que você vai amadurecer e em assim, não dá para diferenciar um médico que acabou de formar e um médico que depois passa pela residência, né. Hoje em dia eu vejo, assim, a gente tem muito mais segurança, né, então nem compara. Então eu diria para quem tá na residência, para não desistir, para acreditar, assim, se tiver a sua religião, apegue, né. Eu, a cada uma hora que eu estava no trânsito em São Paulo, de um hospital para o outro, eu escutava as minhas musiquinhas de Deus e chorava e falava: "Não, eu creio que isso aqui vai acabar". E então, assim, acho que é isso, acreditar que tem data para acabar, né. Uhum. E se você pudesse falar uma frase que resume a sua jornada? Eu vi uma frase uma vez que eu acho que ela resume bem, que é que sucesso é processo. É, e é mesmo. O bom da residência é que ela tem data para acabar, né? Exatamente, ela acaba. É que ela acaba. E tem algum conselho, além disso, assim, de que você daria para as pessoas, para todo mundo que está te ouvindo? Para as mamães, para os pacientes? Quer falar alguma mensagem?
Dizer para eles ficarem atentos, né, a quando deve procurar um otorrino, porque eu vejo que às vezes, principalmente criança, né, Uhum, que às vezes vai passando tanto com o pediatra ali, várias amidalites, uhum. o mesmo fato que a gente tá falando aí de muita infecção respiratória, recorrência, otite, para não negligenciar, procurar um otorrino, porque o pediatra, ele é o clínico da Hum. criança, né? Aham. Mas o otorrino que tá ali pronto para organizar tudo do nariz, do ouvido, da garganta. Sim. Então, dizer para ficar atento que roncar não é normal. Dizer também que rinite tem controle e nem sempre é com aquelas vacinas, né? Às vezes não é a realidade de todos que têm alergia. Aham. E zumbido tem cura, Ah, que o povo sempre fala: "Ah, eu vou ter que viver com isso aqui pra vida toda". Então, acho que deixaria esses conselhos para os pacientes, né, para procurar um perfeito. otorrino se tem qualquer uma desses problemas. Perfeita, E maravilhosa. nós trouxemos um presente pra Ai, você, mentira. pra te Ai, acompanhar também. Porque a sua maravilhosa. maleta, Lu, amiga, ela não tá dando conta de tanta coisa que você carrega Não. nela, tá? Então você tem Precisa que de dividir. outra. Você Pode precisa abrir aqui? dividir. Por Pode. favor. Você vai precisar dividir um pouco. Nossa, gente, que chique. Não, e eu já tinha a DNA que eu ganhei quando eu formei, né? Que A eu levava pro Lute. plantão. A A Lute. Lute. Foi a primeira que vocês fizeram. Que linda! Essa é a Sâmia, agora, pra diferenciar da maleta Lu. Nossa, chiquérrima. Pretinho básico. Não, maravilhosa, hein? Nossa, ela tem repartição. Tem, amiga. Vem com as bolsinhas pra você, se você quiser Organizar suas organizar. pinças também. aí. Nossa, perfeita. Ai, vocês são demais. Amamos ter Obrigada. você aqui. E eu quero que você fale suas redes sociais aqui para as pessoas. Agora eu tô tentando ficar um pouco mais ativa lá, né? Ativa, Postar um isso mesmo. pouquinho mais da rotina e quando procurar um otorrino, explicar um pouquinho mais. Então tá no Instagram, doutoranajulia.rodrigues. Perfeito. E, gente, meu nome é Renata Chaibubi. E eu sou a Luciana. Chaibubi. Irmãs. Nossa rede social também é nosso nome. E sigam, compartilhem a @DNNA Oficial. E também esse episódio escutem lá nas plataformas YouTube e Spotify. Muito obrigada. Muito obrigada! Eu que agradeço, meninas. Amo vocês. Obrigada.